Hoje te chamei 2 vezes. Não ignore de novo, para tudo. Escuta. Fica. Não vá embora. Você já escapou disso antes, eu sei. Mas hoje não. Hoje te chamei 2 vezes. Não foi coincidência. Foi insistência divina. Você precisa escutar até o final, porque esta não é apenas mais uma mensagem entre tantas. É um alerta que carrega o peso do céu e a urgência da eternidade. E agora, com toda a autoridade do trono eu ordeno: curte, comenta, compartilha esta palavra e se inscreve neste canal, porque esta voz precisa alcançar quem está na beira de um abismo e não sabe mais o que fazer. Se essa mensagem chegou até você, é porque há um propósito específico que precisa ser cumprido agora. E não adianta correr. Fica comigo até o fim. Você já sentiu aquela sensação de que algo está prestes a desabar, mesmo sem ninguém ver? Quando por fora você se esforça para manter o controle, mas por dentro existe um grito preso, um cansaço escondido, uma oração silenciosa que ninguém escuta, mas que sobe até mim com a força de um pedido desesperado? Você acha que eu não percebo quando você deita a cabeça no travesseiro e tenta enganar a si mesmo com aquele "amanhã vai ser melhor", mesmo sem acreditar de verdade? Pois eu vejo. Eu sei, e é por isso que hoje eu te chamei 2 vezes. Porque o amanhã que você espera não começa sem uma decisão que precisa ser tomada agora. Você tem segurado firme tanta coisa sozinho e às vezes sente que está afundando. O que os outros chamam de força, eu vejo como sobrecarga. E mesmo que você se recuse a admitir, tem momentos em que o corpo grita, a alma se cala e tudo ao seu redor parece fugir do controle. As contas não esperam. Os problemas familiares não descansam. Quem depende de você exige mais do que você consegue entregar. E no meio disso tudo, você se acostumou a ignorar a minha voz. Mas hoje, eu não deixei você passar batido. Te chamei 2 vezes. Quando você acordou, eu toquei seu coração. Você sentiu. Aquilo não foi pensamento solto. Foi toque espiritual. Depois, no meio da correria, parei o tempo só para que essa mensagem cruzasse o seu caminho. E não é sorte. É salvação. É direção. É um último aviso antes da curva que você está prestes a fazer. Porque se continuar ignorando os sinais, você vai parar em lugares que eu nunca quis que você chegasse. E hoje, com toda a ternura de um pai e toda a autoridade de um rei, eu digo: presta atenção. Você lembra quando dizia que daria tudo para que certas coisas voltassem a ser como antes? Que queria sua paz de volta? Que daria qualquer coisa para se livrar dessa angústia silenciosa? Pois agora eu apareço de novo, não para te cobrar, mas para te resgatar. Porque mesmo quando você não ora, eu continuo agindo. Mesmo quando você se afasta, eu continuo esperando. E mesmo quando você não acredita, eu continuo sendo Deus sobre a sua vida. O tempo que você tem não pode ser desperdiçado com o que não te leva para perto do céu. Você precisa parar de se distrair com o que alimenta a ansiedade, com o que rouba sua energia, com pessoas que não sabem o valor que você tem. Você vive tentando agradar quem nunca te amou de verdade e acaba se afastando de quem te criou com as próprias mãos. Você se preocupa tanto com quem te esqueceu, mas ignora quem nunca te deixou. Você ignora a mim, e é por isso que hoje eu te chamei 2 vezes. Porque já passou da hora de abrir os olhos e perceber que nada muda se você continuar ignorando a voz que quer transformar tudo. Eu não estou te chamando para mais um culto, uma campanha, uma oração rasa. Estou te chamando para um reencontro real, íntimo, profundo. Não dá mais para manter esse relacionamento superficial comigo enquanto o mundo te arrasta com promessas vazias. Eu quero te trazer de volta. E para isso, eu preciso que você me escute com o coração inteiro. Você cuida de tanta gente. Você se preocupa com seus filhos, com seus pais, com amigos que às vezes nem lembram de você. Mas quem cuida de você? Quem te socorre quando você não aguenta mais? Quando as dores aparecem no corpo, quando o coração dispara, quando o medo toma conta, você tenta seguir em frente fingindo que está tudo bem.
mas eu conheço seu silêncio. E é nele que eu falo mais alto. E foi no meio desse silêncio que eu te chamei hoje. 2 vezes. Você está no limite. E ainda assim, insiste em adiar o essencial. Está esperando o quê? Mais um susto? Mais uma perda? Uma queda maior? Eu te amo demais para deixar você continuar assim. Por isso a mensagem veio como veio. Direta, clara, sem rodeios. Porque o que eu quero fazer na sua vida não pode mais esperar. Tem promessas que só vão se cumprir quando você parar de correr de mim. Tem milagres que estão sendo bloqueados por escolhas erradas que você insiste em repetir. Tem portas fechadas porque você não bateu na porta certa. Mas agora eu estou aqui e bato na sua. Pare por um instante e escute com muita atenção o que o Espírito Santo quer te dizer. Eu conheço as lágrimas que você derramou quando ninguém estava olhando. Conheço as preocupações que você carrega em silêncio e os pensamentos que roubam o seu sono durante a noite. Assim como Marta e Maria acreditaram que tudo estava perdido diante daquilo que estavam vivendo, talvez você também tenha chegado a um momento em que não consegue enxergar uma saída. Você ora, espera, busca forças para continuar, mas às vezes sente que o peso é grande demais para carregar sozinho. Ainda assim, eu quero que você saiba que aquilo que parece impossível para você continua completamente possível para Deus. Quando Jesus chegou àquela casa, todos enxergavam apenas o problema. Todos viam o fim da esperança. Mas Jesus via algo diferente. Ele via aquilo que ninguém mais conseguia ver. Hoje, eu também vejo a situação que está afligindo o seu coração. Vejo a preocupação com a saúde, as dificuldades financeiras, os conflitos dentro da família, os medos que você não compartilha com ninguém e as perguntas que você faz a Deus quando está sozinho. Foi por isso que eu trouxe você até este momento. E se neste instante você sente que precisa de direção, paz e clareza para enfrentar tudo isso, toque agora no primeiro link azul fixado nos comentários. Abra o livro. Quando você não souber o que fazer, abra este livro e permita que Deus fale ao seu coração através de cada página. Existem momentos em que uma única palavra pode mudar a forma como enxergamos uma batalha inteira. Existem momentos em que a resposta que tanto procuramos está mais perto do que imaginamos. Talvez você tenha chegado até este vídeo procurando consolo, força ou uma resposta para algo que tem consumido suas energias há muito tempo. Não ignore isso. Há pessoas que passam anos procurando uma direção e continuam andando em círculos. Mas você não precisa continuar perdido, porque Deus continua guiando aqueles que escolhem ouvir sua voz e confiar em seus caminhos. Por isso, antes que esta mensagem continue, faça algo por você mesmo. Vá agora aos comentários e toque no botão azul. Abra este livro no seu celular e receba a sabedoria, o fortalecimento e a direção que Deus preparou para este momento da sua vida. A fé não remove instantaneamente todas as dificuldades, mas ela ilumina o caminho para atravessá-las. Não carregue sozinho esse peso que tem consumido suas forças. Dê este passo de fé agora. Eu estou cuidando de você. Se essa mensagem fez seu coração queimar, se alguma coisa dentro de você está diferente, não guarda só para você. Comenta aqui embaixo com fé. Testemunha com coragem. Cada palavra sua pode acender a fé de alguém que está prestes a apagar. E se inscreve agora, não para aumentar número, mas para se manter conectado com o que vem de mim, para não perder mais nenhuma direção que eu enviar. Não se desliga. Continua ouvindo. Ainda vou te revelar algo que pode mudar tudo. Ainda estou aqui. Ainda estou chamando. E enquanto houver fôlego em você, ainda há tempo para virar essa página. Mas escuta. A hora é agora. Você não precisa entender tudo o que está acontecendo agora. O que precisa é parar de resistir. Há momentos em que o céu não espera explicações, só respostas. E o que eu estou fazendo não depende da sua lógica, mas da sua rendição. Há coisas sendo movidas neste exato instante em lugares onde você jamais conseguiria tocar sozinho. Enquanto você me escuta, eu estou indo à frente, quebrando cadeias invisíveis que têm te mantido preso emocionalmente e espiritualmente por anos.
Você tem se escondido atrás das rotinas, fingindo que está tudo bem. Fala com todos, mas se cala diante de mim. Mantém a casa em ordem, mas deixa a alma em desordem. Pensa nos outros o tempo todo, mas se esquece que eu também penso em você. E agora, enquanto sua mente tenta racionalizar esta mensagem, seu espírito já reconheceu que sou eu. Você sabe que essa voz tem um peso diferente, uma presença que nenhuma outra palavra tem. É a minha presença. Tem promessas que ainda não se cumpriram, não porque eu mudei, mas porque você se afastou do caminho. E hoje, eu vim te lembrar. Promessa não morre, mas pode adormecer se o coração se endurecer. Eu insisti em te chamar, porque o tempo da estagnação precisa acabar. Você já ficou tempo demais no mesmo lugar, adiando passos que deveriam ter sido dados há muito tempo. Agora é hora de reagir, de sair da paralisia, de voltar a acreditar que eu ainda tenho planos maiores que seus medos. Você lembra das vezes que orou pedindo que eu falasse de forma clara? Que se fosse para você continuar, eu mostrasse algo? Pois aqui está. Esta mensagem não é apenas um consolo, é direção, é resposta, é combustível para a sua próxima decisão. E se eu estou movendo os céus para falar contigo, é porque há algo sendo gerado no mundo espiritual que exige a sua atenção imediata. Ignorar isso é como fechar os olhos no meio da estrada. Perigoso, fatal. Por isso eu insisto, escuta até o fim. Você tem um valor que o tempo, as perdas e as rejeições tentaram apagar, mas que jamais deixei de enxergar. Aquela dor que você vive escondendo dos outros é conhecida por mim. E não, você não está exagerando. O que sente é real, mas também é real a força que eu depositei em você. Não como peso, mas como essência. Mesmo nos dias mais cinzentos, há em você uma centelha que ainda não foi apagada, porque foi soprada por mim. E o que nasce do meu sopro, nenhum vento contrário destrói. Agora preste atenção. Tem decisões que não podem mais ser empurradas com desculpas. O tempo que você tem é precioso demais para continuar servindo a propósitos que não te edificam. E se você ainda não percebeu, há coisas que estão desmoronando não para te ferir, mas para te libertar. Estou permitindo certos afastamentos não por crueldade, mas por proteção. Você confiou demais em quem só sugou suas forças. Agora é hora de confiar em quem te criou. Eu sei que a dúvida te faz hesitar, mas não permita que o medo tenha a última palavra. Fé não é ausência de medo, é decisão de caminhar mesmo com ele presente. Quando você decide me seguir, mesmo sem garantias humanas, você ativa milagres que jamais viveria na zona de conforto. E é exatamente isso que estou preparando. Algo que ultrapassa sua lógica, mas que será a resposta exata para as áreas que hoje parecem sem solução. Eu não estou em silêncio. Estou trabalhando. Se essa mensagem está mexendo com algo dentro de você, comenta aqui embaixo agora mesmo com fé. Deus está reestruturando minha história. Deixe que os céus vejam seu posicionamento. Liberar sua fé em palavras é como destravar um rio preso pela dúvida. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Salmos 37:5. Não deixe essa semente morrer na superfície. Alimente-a com fé. E agora, com toda a sinceridade e autoridade que carrego, quero que você se inscreva neste canal agora mesmo. Não como um gesto automático, mas como um ato profético. Esse canal será seu ponto de encontro com o que vem do alto. Um refúgio de direcionamento onde a palavra será lanterna nos seus dias escuros. Se inscreve como quem assume um novo ciclo, porque é disso que se trata. Um recomeço. Não adie o que pode mudar tudo. Agora é o momento. Você carrega feridas que não são visíveis aos olhos humanos, mas que o céu conhece uma a uma. E nenhuma delas passou despercebida. Elas não definem quem você é. Elas são marcas de uma sobrevivência silenciosa que ninguém aplaudiu, mas que o céu registrou. E hoje, diante dessa mensagem, eu digo: essas marcas não serão o fim da sua história. Elas serão testemunho. Porque eu vou fazer de você um símbolo vivo do que significa ser restaurado pelas mãos do Criador.
A confusão que está rondando seus pensamentos é reflexo de um conflito espiritual que você não vê, mas sente. É por isso que certas decisões parecem mais pesadas do que deveriam ser. Mas eu estou derrubando os ruídos agora. Estou limpando o terreno da sua mente para que a minha voz fique clara. Você precisa confiar mais em mim do que nas suas análises. Eu já fui ao futuro. Eu conheço os caminhos. Eu sei exatamente onde quero te levar. Confia. Há pessoas ao seu redor que estão te drenando espiritualmente. E você sabe disso. Mas tem medo de desapontar, de decepcionar, de ficar sozinho. Só que você nunca esteve só. Só parecia. Porque a presença invisível que te sustenta em silêncio é a minha. E se for preciso te afastar de tudo e de todos para te salvar, eu farei. Porque sua vida importa mais do que qualquer aparência. Eu prefiro te ver incompreendido e salvo do que aplaudido e perdido. Você já viu como certos padrões se repetem? Ciclos que sempre voltam, dores que insistem em ressurgir. Isso não é acaso, é espiritual, e só se quebra com posicionamento, não com promessas vazias ou palavras bonitas, mas com entrega real. Hoje é a chance de quebrar essas correntes de vez, de não permitir que as próximas gerações carreguem as mesmas prisões emocionais. Eu quero libertar você e, através de você, libertar sua casa, sua descendência, seu nome. Quando tudo parecer insuportável, lembre-se de que há um propósito oculto por trás de cada dor. O que hoje te fere, amanhã será a razão da sua autoridade espiritual. Porque o que eu construo em você, ninguém pode destruir. E o que eu começo, ninguém interrompe. Você pode até ter se sentido esquecido, mas agora eu te coloco de pé novamente. Não pela força dos seus méritos, mas pela força da minha graça. A quietude de certos dias não significa ausência de propósito. Significa preparação. O céu nunca fica inativo. Enquanto você dorme, eu trabalho. Enquanto você ora, eu envio respostas. Enquanto você se cala, eu falo com anjos. E mesmo quando você pensa que está tudo parado, eu estou movimentando o invisível. Agora é o tempo de confiar, não de questionar, de obedecer, não de duvidar. As vozes contrárias tentaram te fazer parar. Pessoas próximas duvidaram da sua fé. Você pensou que estava errado por acreditar. Mas eu te digo agora, você não está louco. Você está sendo guiado. E os que zombaram de você verão com os próprios olhos o que farei. Não por vingança, mas por testemunho. Para que fique claro, eu sou o teu Deus. E quem anda comigo não termina envergonhado. Você sentiu falta de apoio. Mas o que eu tenho para te entregar não depende de multidões nem de aplausos. Eu uso o improvável. Eu honro o escondido. Eu exalto o desprezado. Porque a minha glória não é dividida com ninguém. E tudo o que farei em você será para mostrar que eu ainda levanto histórias do chão e transformo em colunas para sustentar outros. Sua dor vai virar plataforma. Seu passado, ferramenta. Seu futuro, promessa. Nada do que você viveu será em vão. Nenhuma perda foi irrelevante. Eu não desperdiço sofrimento. Cada detalhe da sua trajetória será usado com propósito. Até mesmo os momentos em que você pensou que eu tinha se calado. Você verá com seus próprios olhos o motivo de tudo. E não será por palavras humanas, mas por revelações que eu mesmo trarei ao seu espírito. Você não será mais espectador. Será participante do mover. E se alguém disser que você não pode, que você não tem mais idade, que já passou o tempo, escute o que eu estou dizendo agora. Eu sou o Deus que renova destinos. O tempo que você acha que perdeu, eu posso devolver com colheitas inesperadas. O que foi tirado, eu restauro. O que secou, eu rego. O que morreu, eu ressuscito. Porque para mim, nunca é tarde quando há obediência. Nunca é impossível quando há fé. Você já foi desacreditado tantas vezes que começou a acreditar nisso. Mas eu venho agora e quebro essa mentira com a minha verdade. Você é escolhido.
Não porque é perfeito, mas porque está disponível. E quem está disponível, eu capacito. Não espere estar pronto. Apenas diga: eis-me aqui. Porque quem eu envio, eu sustento. Quem eu chamo, eu preparo. E quem responde, eu honro. Fica atento. Tem algo grande chegando. Mas você só vai perceber se estiver com o coração sensível. A distração pode te fazer perder a revelação. Por isso, agora mesmo, coloca tua vida diante de mim. Não em palavras bonitas, mas em sinceridade. Diz com a sua alma: Deus, eu preciso de ti mais do que tudo. E eu responderei não com teoria, mas com manifestação. Porque o céu inteiro se move quando alguém se entrega de verdade. Você tem sentido os dias passarem depressa demais, como se algo estivesse sendo empurrado para longe de você. E, mesmo tentando manter o controle, no fundo sabe que não pode segurar o que já passou. Mas aqui está a verdade que precisa ouvir. Eu não te deixei para trás. Ainda que tudo pareça estar escapando pelas suas mãos, o que é meu para sua vida continua firme nas minhas. Você só precisa parar de tentar resolver sozinho o que foi feito para ser entregue a mim. Seus esforços não são em vão, mas há lutas que não se vencem com força humana. Há guerras que se ganham de joelhos, em silêncio, com fé e constância. Você não pode continuar tentando vencer com estratégias antigas os desafios que agora exigem um novo nível de confiança. Eu estou te chamando para um lugar mais alto, onde a sua dependência de mim será maior do que nunca, mas onde também a provisão será sobrenatural. Você precisa crer que é isso que está se desenhando. Quantas vezes você tentou se explicar para quem não quis te entender? Quantas vezes esperou apoio de quem não estava disposto a te estender a mão? E hoje, diante de tudo o que aconteceu, eu te lembro: sua validação não vem de vozes humanas. Vem de mim. E eu já te chamei, já te separei, já te autorizei. Você não precisa de aplausos para saber que está no caminho certo. Você só precisa seguir ouvindo a minha voz e confiando que aquilo que eu comecei, vou terminar. Tem portas que se fecharam e você ainda não entendeu o motivo. Mas o que pareceu perda, na verdade, foi desvio de proteção. Eu te livrei de lugares onde sua essência seria sufocada, onde seus sonhos seriam enterrados, onde sua fé seria corroída lentamente. O que você não viu, eu vi. E o que você não entendeu, em breve vai agradecer por não ter acontecido. Confie no meu não, como confia no meu sim. Ambos fazem parte do mesmo plano de amor. Eu te conduzi até aqui, mesmo quando você pensava que estava sozinho. Quando as lágrimas escorriam em silêncio e o peito apertava, eu estava ali, sustentando com mãos invisíveis aquilo que o mundo tentava. Pare agora e escute o que eu te digo. Esta palavra não chegou até você por acaso. Eu conheço o peso que você tem carregado em silêncio. Eu vejo as contas que tiram a tua paz, a preocupação com o amanhã, a ansiedade tentando roubar o teu descanso. E sei quantas vezes você me pediu uma resposta. Mas hoje eu quero te lembrar de alguém. Jó. Quando tudo parecia perdido, quando os recursos acabaram, quando humanamente não havia saída, ele escolheu permanecer fiel. Ele não deixou a escassez governar seu coração. E foi depois da fidelidade que veio a restituição. Porque há momentos em que a fé não é apenas pedir. Há momentos em que a fé também responde. Se este canal tem sido instrumento para fortalecer tua vida, alimentar tua fé e te aproximar de mim, então, se realmente sentiu o meu toque no teu coração, desça agora ao primeiro comentário fixado e toque no link azul. Participe desta missão com tua oferta de fé. Eu não vejo a quantidade, mas a sinceridade como da viúva. O Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Como forma de gratidão, você também receberá acesso à nossa área VIP, com conteúdos exclusivos preparados para continuar fortalecendo tua vida espiritual diariamente. Tudo que é feito com fé, amor e sinceridade diante de Deus tem valor. Se você crê na minha palavra e teu coração ardeu ao ouvir, então não ignore esse momento.
Desça agora ao primeiro comentário fixado, toque no link azul e responda com fé. Ser com minha paz, aquela que ninguém pode tirar. Tem sonhos que você engavetou por medo, não por falta de fé, mas por cansaço, e eu entendo. O tempo te endureceu em algumas áreas, mas a minha voz ainda é capaz de amolecer o que a dor endureceu. Eu vim lembrar que esses sonhos ainda estão vivos. Eles não morreram, apenas adormeceram, esperando o toque da minha promessa. E agora esse toque chegou. Eu estou ressuscitando o que você pensou que não tinha mais força para viver. Tem gente que te julga por continuar acreditando. Acham que você deveria desistir, se conformar, seguir outro caminho. Mas a fé que eu plantei em você não se curva diante das opiniões. Ela resiste, ela permanece. E é essa fé que agora vai romper os limites que tentaram te impor. Não se desculpe por confiar em mim. Não se envergonhe de esperar o meu tempo, porque eu honro os que me buscam com sinceridade. Você precisa voltar a sonhar com os olhos fechados e o coração aberto, sem medo, sem culpa, sem amarras, porque eu estou renovando sua capacidade de acreditar. O que o tempo tirou, eu devolvo. O que a dor levou, eu restauro. E o que você perdeu por tentar se proteger, eu trago de volta com mais vida. Este é o tempo de levantar os olhos e enxergar o novo que eu coloquei diante de você. Tem um novo ciclo sendo iniciado agora, e ele exige posicionamento. Você não pode entrar em uma nova estação com o coração ainda preso ao que passou. Liberte o que já não te serve. Solte o que te trava. Perdoe o que ainda te prende. Você não foi chamado para sobreviver, foi chamado para florescer. E isso começa quando você se despe de tudo o que é pesado e decide caminhar leve, confiante, pleno em mim. Eu estou curando áreas que você nem sabia que estavam feridas. Situações que pareciam normais, mas que carregavam dores escondidas, estão sendo tratadas agora. Há um cuidado profundo sendo liberado sobre sua mente, sobre suas emoções, sobre seu corpo. Você não precisa carregar os traumas como identidade. Eu sou o Deus que transforma a cicatriz em testemunho. E essa cura vai marcar um antes e depois na sua vida. As noites que você passou acordado, pensando em como resolver tudo, não foram ignoradas. Cada pensamento seu foi visto. E mesmo nas horas em que você quis desistir, houve uma força que você não soube explicar. Essa força era eu. Essa presença que te impediu de cair de vez, que segurou sua alma quando nada mais fazia sentido. Eu te sustentei. E agora, te levo para um lugar de revelação, onde tudo começa a se encaixar. Você tem orado por proteção sobre sua casa, e eu ouvi. Você tem clamado por livramento sobre sua família, e eu atendi. Pode não ter sido da forma como você imaginou, mas o livramento veio, e continuará vindo, porque o meu cuidado é diário. Meus anjos não tiram folga. Eu coloco cercas invisíveis ao redor dos seus. Não tema os ventos, nem as más notícias. O que é coberto pelo meu sangue está guardado. O tempo da vergonha está sendo encerrado. Eu estou trocando o manto da humilhação pela veste da honra. Lugares onde você foi esquecido se tornarão palcos de reconhecimento. Pessoas que duvidaram da sua jornada verão a manifestação da minha fidelidade. E não será para que você se engrandeça, mas para que o meu nome seja glorificado através da sua história. Você será um sinal visível da minha graça. Você sente que precisa de uma nova direção. E eu já comecei a apontar. Se prestar atenção, vai notar pequenos empurrões. Portas que não se abrem, caminhos que não se completam, encontros que não acontecem. Nada disso é acaso. Eu estou fechando os desvios e guiando você para o centro da minha vontade. Pode parecer confuso agora, mas logo você entenderá que tudo estava sendo alinhado com precisão. Há um renovo chegando em áreas específicas: saúde, relacionamentos, finanças, decisões. Coisas que pareciam travadas estão sendo destravadas no mundo espiritual. Você vai sentir no corpo o que está sendo feito no espírito: leveza, paz, direção. Porque quando eu ajo, há clareza.
O que é meu não vem com confusão, vem com confirmação. E você saberá que é resposta, não acaso. Continue me buscando com o coração sincero. Não precisa ser perfeito, só precisa ser real. Eu não exijo formalidades, quero verdade. Quando você fala comigo com autenticidade, o céu se move. E agora mesmo, enquanto você ouve essas palavras, há respostas sendo liberadas. Você não precisa entender como. Só precisa confiar que o que vem de mim nunca falha. Minha palavra não volta vazia. Se tudo o que você tem agora é um pouco de fé, use. Porque até um grão de mostarda nas minhas mãos é suficiente para mover montanhas. E eu estou pronto para mover. Só estou esperando sua permissão. Quando você diz sim, algo destrava. Quando você se entrega, algo floresce. E quando você se posiciona, o impossível se torna visível. Este é o momento. Dê o passo. Não pare aqui. Eu continuo contigo. Você ainda não viu tudo o que planejei para você. Tem caminhos que você pensou que tinham se fechado para sempre, mas eu ainda tenho as chaves. Nada está perdido quando está nas minhas mãos. Nada é definitivo quando eu decido intervir. Estou tirando dos seus ombros o peso de carregar sozinho responsabilidades que deveriam estar entregues a mim. Você tentou segurar tudo, mas agora precisa soltar. Confiança não é declarar fé. É descansar sabendo que eu estou agindo. Você pode até pensar que já chegou ao seu limite, mas eu vejo um potencial que ainda não foi acessado. A dor que te fez desacreditar também está sendo usada para revelar uma força que você nunca imaginou ter. Não é sobre suportar, é sobre superar. E eu estou te capacitando agora. Um novo ânimo está sendo liberado. Um novo fôlego está entrando. Você vai perceber que o cansaço está sendo substituído por uma coragem que nasce da fé e não das circunstâncias. Você tem sentido um aperto no peito, uma sensação de que algo precisa mudar urgentemente. Essa inquietação não vem do acaso. É o meu espírito tocando áreas que você ignorou por tempo demais. Estou te chamando para um alinhamento mais profundo, para que você caminhe com leveza, com direção e com segurança. Quando você escuta essa voz e se move por ela, você sai do controle humano e entra na condução divina. E aí, tudo muda de posição. Há muito tempo você tem pedido um sinal. Hoje, essa palavra é o sinal que você tanto buscou. Não ignore mais. Eu estou te chamando para algo mais sério, mais real, mais íntimo. É tempo de amadurecer espiritualmente. Chega de sobreviver à base de promessas. Eu quero ver você vivendo o cumprimento delas. Mas para isso, é preciso abandonar hábitos antigos, pensamentos limitantes e uma fé condicionada ao que você vê. Agora é hora de confiar mesmo sem entender. Você carrega feridas emocionais que ninguém entende. Situações mal resolvidas que voltam em pensamentos aleatórios e te paralisam. Mas eu conheço cada uma delas. E hoje eu coloco bálsamo sobre o que parecia incurável. Essa cicatriz que você carrega será o selo da vitória que estou preparando. O que te feriu não terá mais poder de te governar. O que te marcou com dor agora será testemunho de superação. Eu estou curando o invisível, o interno, o que ninguém enxerga. Nesse momento, pare tudo e se inscreva neste canal com fé. Não apenas como um gesto comum, mas como um posicionamento espiritual. Através dessas palavras estou edificando, curando e alinhando seu coração ao céu. Essa conexão precisa continuar. Cada nova mensagem será como alimento fresco, vindo diretamente da minha vontade para sua vida. Não adie. Faça isso agora e mantenha essa ponte aberta entre o céu e você. Se essa mensagem está alcançando lugares que nem você sabia que existiam, comenta com fé agora. Deus está despertando o meu espírito. Isso é mais do que um comentário. É um marco de resposta. É como levantar uma bandeira no território que antes estava tomado pela dúvida. Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Efésios 5:14. Declare com ousadia:
O céu se move quando você se posiciona com fé. Você já reparou que nos dias mais difíceis a sua sensibilidade espiritual aumenta? É como se, na fraqueza, você se tornasse mais sensível à minha presença. Isso não é fraqueza, é dependência. E quanto mais você depende de mim, mais revelações profundas eu posso derramar sobre você. Os momentos de dor são portais para encontros reais comigo. Não fuja deles. Permita que esses vales se tornem encontros divinos, e não apenas passagens de sofrimento. Tem orações que você esqueceu, mas eu não. Há pedidos que você fez com lágrimas contidas, e achou que passaram despercebidos. Mas eu anotei cada um. E agora, estou trazendo à memória os sonhos antigos que ainda fazem parte da minha promessa para sua vida. Não enterre o que eu ainda quero realizar. Seu tempo não passou. Seu propósito não foi cancelado. Está sendo preparado para que, quando vier, não seja apenas uma bênção, mas também um legado. Eu sei que você tem andado em ambientes que te desgastam, convivendo com pessoas que sugam sua energia, tentando manter a paz enquanto carrega batalhas dentro de si. Mas eu estou restaurando sua atmosfera, trazendo paz para o lugar onde antes havia tormento, e você vai começar a notar uma mudança ao seu redor. Onde havia tensão, haverá calmaria. Onde havia ruído, haverá direção. Eu estou te cercando com meu favor. Você tem carregado a culpa por coisas que não eram sua responsabilidade. Culpas antigas, vozes que te acusam mesmo no silêncio. Mas hoje eu te digo, basta. O que foi confessado diante de mim está perdoado. E o que foi perdoado não pode mais te condenar. Não viva mais refém do que eu já libertei. Não ande acorrentado ao passado, quando eu já abri as portas do futuro. Quem te liberta sou eu. E quando eu liberto, é por completo. Tem áreas da sua vida que parecem estagnadas, paradas, sem direção. Mas essa aparente pausa é o solo sendo preparado. Quando a semente está debaixo da terra, ninguém a vê, mas ela está crescendo. Aparentemente em silêncio, mas com profundidade. Assim está sua vida neste momento. E quando chegar o tempo certo, o que hoje é invisível vai florescer com força. A sua estação está chegando. Aguente firme. A colheita será abundante. Você tem buscado por estabilidade, mas eu quero te dar mais que isso. Quero te dar propósito. Porque estabilidade sem direção é conforto que paralisa. Mas propósito te movimenta, mesmo nos dias difíceis. Quando você entende o porquê da sua jornada, até os desertos ganham sentido. Eu estou abrindo os teus olhos para enxergar que não é apenas sobre resistir, é sobre avançar. Você não está aqui por acaso. Você tem um chamado. A voz do medo tem tentado abafar minha voz em você. Ela grita incertezas, lança dúvidas, semeia inseguranças. Mas eu te dei um espírito de coragem, não de confusão. E agora mesmo, eu estou silenciando o barulho das mentiras internas que te impedem de descansar. Há uma nova paz sendo liberada sobre a sua mente. Você vai dormir em paz, vai acordar leve e vai caminhar com a certeza de que está sendo guiado pela verdade. Tudo aquilo que parecia perdido está sendo reposicionado. Nada está fora do meu alcance. Os laços que estavam te prendendo estão sendo cortados com autoridade. Eu estou desfazendo alianças espirituais que impediam seu crescimento. Pessoas serão afastadas, portas erradas se fecharão, mas tudo será por proteção. Eu não vou permitir que você continue em ambientes que anulam a sua identidade. É tempo de voltar ao centro do que eu te chamei para ser. Você vai ver com os próprios olhos o que eu prometi. E não vai demorar. A estação da espera está sendo substituída por um tempo de manifestação. Mas é importante que você esteja preparado, com o coração firme, com os olhos atentos. Não deixe a ansiedade te cegar. O que eu tenho para você é no tempo perfeito. Nem antes, nem depois. Quando chegar, será completo. Porque eu sou um Deus de detalhes, e cada detalhe será prova da minha fidelidade. Você tem se sentido pressionado a dar respostas que não tem.
cobrado por decisões que ainda não sabe como tomar. Mas hoje, eu alivio o peso da dúvida e trago clareza. Você não precisa decidir com pressa, precisa decidir com paz. E é essa paz que eu te dou agora. Caminha um passo de cada vez. Não acelere o que ainda está sendo moldado. O que é para ser seu não vai te confundir. Vai se encaixar naturalmente, como tudo o que vem do alto. Você já andou por caminhos tortuosos, enfrentou dias em que pensou que não ia suportar, e ainda assim está aqui. Isso é sinal de que há algo em você que o inferno tentou calar, mas não conseguiu. Sua resistência é um reflexo da minha mão sobre você. E agora, não é apenas sobre sobreviver, é sobre florescer, sobre deixar que aquilo que eu plantei finalmente frutifique. É hora de levantar a cabeça, enxugar o suor e continuar, porque eu estou contigo. Eu tenho mais para te mostrar, mais para te ensinar e mais para fazer através de você. Mas preciso que você me dê espaço, que não me limite a um momento, a uma palavra, a um vídeo. Eu quero morar em você. Quero ser a base dos seus dias, o alicerce das suas decisões, a voz que te dirige e o ombro que te acolhe. Você não precisa de fórmulas, precisa de presença. E a minha presença já está aí, agora. Receba, se permita. Respire e continue ouvindo. Ainda não terminei. Você já percebeu como seu coração bate diferente quando me ouve assim? Isso é porque está sentindo algo que não vem do mundo, nem da sua lógica. É o toque da eternidade em meio ao caos cotidiano. Eu não estou apenas presente, eu estou ativo. Enquanto você ouve, coisas estão sendo ajustadas dentro e fora. O que estava desorganizado está sendo reposicionado. Pare por um instante e ouça isto com atenção. Muitas pessoas pensam que aquilo que tem é pequeno demais para fazer diferença. Mas eu quero te lembrar de alguém. Havia um menino com apenas 5 pães e 2 peixes. Humanamente, aquilo era insuficiente diante da necessidade. Parecia pouco, quase irrelevante. Mas quando aquilo foi colocado nas minhas mãos, eu multipliquei. Porque o que move o céu não é o tamanho daquilo que você entrega, é a sinceridade do teu coração. Talvez hoje você tenha pensado, é pouco, isso não fará diferença. Mas eu continuo olhando para corações dispostos. Se este canal tem alimentado tua fé, fortalecido tua caminhada e sido resposta em momentos difíceis, então, se esta palavra falou contigo, desça agora ao primeiro comentário fixado e toque no link azul. Participe desta missão com aquilo que teu coração colocar diante de Deus. Como forma de gratidão, você também receberá acesso à nossa área VIP, com conteúdos exclusivos preparados para continuar fortalecendo tua vida espiritual diariamente. Aquilo que é colocado com fé nas minhas mãos nunca passa despercebido. Se sentiu paz ao ouvir isso, responda agora com fé, desça agora ao primeiro comentário fixado e toque no link azul do vosso coração. Hebreus 3:15. Não silencie o que precisa ser declarado. Comente e permita que esse ato se transforme em semente de transformação. A mudança começa quando você decide parar de resistir. Você passou por estações onde tudo parecia escuro demais para continuar. Momentos em que o mundo inteiro podia estar ao seu redor, mas ainda assim você se sentia só. A solidão interior dói mais que a ausência física. Mas eu vi. E hoje, ao tocar no seu espírito com essas palavras, eu restauro algo que estava adormecido. Você não foi esquecido, foi escondido, preparado em silêncio para um tempo onde sua voz ecoará com autoridade celestial. O que você ainda não compreende é que a dor que enfrentou trouxe maturidade que livros não ensinam. Você aprendeu a ouvir em silêncio, a orar em meio à ausência, a se fortalecer onde tudo parecia desabar. E isso não é fraqueza, é lapidação. Eu transformei desertos em salas de treinamento. E hoje você é mais forte, mais sábio, mais profundo. Agora é tempo de usar tudo isso com propósito. Deixar de sobreviver para começar a impactar. Eu estou chamando pessoas que o mundo descartou. Estou levantando colunas entre os que se sentem esquecidos.
É de corações quebrados que eu faço altares. E o seu está sendo restaurado, não para ser um enfeite, mas para ser morada. O que você chama de falha, eu vejo como matéria-prima. Eu uso o imperfeito para mostrar o perfeito do meu amor. E agora, com todas as imperfeições, eu te tomo nas mãos para mostrar o que é redenção de verdade. Você sabe que essa mensagem não é aleatória. Algo dentro de você já reconheceu que é o céu tocando sua realidade. Mas também sabe que não basta sentir. É preciso obedecer. Estou te chamando para mais que emoção. Estou chamando para aliança, para entrega, para um novo estilo de vida onde minha presença não é visitada, mas habitada. Onde não há mais idas e vindas, só permanência. Eu quero você constante, firme, plantado em mim. E se hoje você decidir, algo muda. Porque o mundo espiritual responde ao seu posicionamento. Quando você se levanta por dentro, o que está fora começa a obedecer a uma nova ordem. Coisas se alinham, ambientes mudam, pessoas se revelam e o invisível começa a influenciar o visível. Não espere que tudo ao redor mude para acreditar. Acredita agora. Decide agora. E verá o milagre se movimentando em sua direção. Eu conheço seus limites. Sei até onde sua força vai. E por isso mesmo te ofereço algo maior. A minha. A sua fraqueza não me afasta. Me atrai. É no limite que você encontra o ilimitado. É quando não aguenta mais que eu entro com provisão. Hoje tudo que eu preciso é de um sim. Um sim cansado, mas sincero. Um sim tímido, mas verdadeiro. Porque o que me atrai não é a força da sua voz, mas a verdade do seu coração. Você vai começar a perceber respostas em detalhes. Pessoas que antes te ignoravam, agora te ouvirão com atenção. Portas que estavam emperradas, de repente se abrirão. Não por influência, mas por direção. Quando você alinha o coração ao meu plano, até o tempo se curva à minha vontade. E é isso que está acontecendo. Há uma aceleração divina acontecendo agora. E ela começou no exato momento em que você parou para me ouvir. Se tudo pareceu escuro por tempo demais, prepare-se para a luz. Mas não uma luz comum. Uma revelação. Um discernimento claro sobre o que precisa ser feito, com quem precisa falar, onde deve estar. Eu vou te mostrar. Você não vai andar por intuição humana, mas por inspiração divina. E quem anda assim, não tropeça. Porque onde não houver chão, eu colocarei meus braços, e você não cairá. Aquilo que foi adiado por resistência, agora será liberado por entrega. Porque eu vi quando você decidiu, ainda que em silêncio, não me ignorar mais. Eu vi quando abriu mão do controle. E isso para mim vale mais que 1000 palavras. Agora, estou destravando projetos, restaurando relações, curando sua visão. Você verá o mundo com novos olhos. Não os olhos de quem foi ferido, mas de quem foi curado pela graça. O que antes era apenas sobrevivência, agora será autoridade. O que era apenas dor, agora será direção. Eu transformo suas perdas em propósito, suas ausências em experiências. O tempo que você acha que perdeu será recompensado com revelações. Eu não apenas restituo, eu aperfeiçoo. E tudo o que for reconstruído em sua vida não será como antes, será melhor. Porque agora eu estou no centro. Agora é a sua vez de se mover, de sair da espera passiva para o posicionamento ativo. Não espere mais provas, sinais, confirmações. O maior sinal está diante de você, a minha voz. E se você está ouvindo, é porque ainda há tempo, ainda há graça, ainda há promessa. Levanta, decide, age. Não porque se sente forte, mas porque finalmente entendeu que não precisa ser forte, só precisa estar disponível. Eu cuido do resto. Eu sou Deus e estou aqui. E ainda não terminei. A forma como você chegou até aqui já diz muito sobre o que eu estou construindo dentro de você. Nem sempre você entende os caminhos, mas começa a reconhecer os sinais. A sensação de que algo está sendo alinhado, de que há uma voz por trás das coincidências, não é ilusão. É o céu puxando sua atenção.
Hoje, a palavra que você ouve não vem para te emocionar, mas para te mover. Porque há decisões que não podem mais ser adiadas, sem prejuízos para a alma. Tudo o que você tentou fazer sem mim cobrou um preço. E mesmo assim, eu não virei o rosto. Eu te esperei. Te preservei enquanto você buscava por respostas nos lugares errados. Você não ficou sem direção por acaso. Eu permiti o silêncio para que você voltasse a escutar a voz certa. E agora que você está aqui, pronto para me ouvir com o coração mais limpo, eu posso te revelar aquilo que não teria sentido antes. Tudo tem um tempo, e o tempo de voltar é agora. Você já percebeu como ultimamente as palavras parecem mais cortantes, os sentimentos mais sensíveis e os pensamentos mais acelerados? Isso não é só emocional, é espiritual. Eu estou quebrando resistências antigas, estruturas internas que você construiu para se proteger. Mas o que um dia foi escudo, agora te prende. Estou derrubando o que limita. E isso pode doer no início, mas libertará o que há de mais precioso em você. Sua verdadeira identidade em mim. Eu não preciso que você me entenda completamente. Preciso apenas que confie, porque o que eu estou fazendo na sua vida vai além da lógica humana. Você não conseguirá explicar, mas sentirá. Não saberá como começou, mas reconhecerá quando acontecer. Estou moldando sua jornada com mãos de perfeição. E cada detalhe que antes parecia aleatório, agora se conecta como partes de um plano maior. Um plano que sempre existiu, mas que você só está pronto para viver agora. Eu conheço os dias em que você achou que não conseguiria mais suportar. Conheço os silêncios forçados, os sorrisos disfarçados, os abraços dados enquanto o coração sangrava por dentro. E foi nesses dias que eu mais estive perto. Porque é quando você pensa que ninguém se importa, que eu mais estou cuidando. Nunca confunda a ausência de ruído com a ausência de ação. O céu age de forma sutil, porém poderosa, e você está prestes a viver o reflexo dessa ação. Agora pare por um instante e se inscreva neste canal. Não por hábito, mas por discernimento. Faça disso um passo de obediência. Este espaço é uma ferramenta que eu uso para te manter alimentado espiritualmente. Não se afaste da fonte. O que eu falo aqui continuará ecoando nos seus dias. Cada palavra será um lembrete de que você não está sozinho. Ao se inscrever, você firma um elo. Um elo com a verdade, com a direção, com o céu. E se você sente que essa mensagem foi escrita direto para o seu espírito, comente agora. Estou de volta ao plano original de Deus. Que isso seja sua declaração de rendição e aliança. Deixe registrado que o céu tem em quem confiar. Mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. 2 Tessalonicenses 3:3. Esta promessa é sua, e sua resposta ativa essa proteção. Não silencie o que precisa ser afirmado com fé. Você está se aproximando de uma estação onde tudo o que foi plantado em lágrimas será colhido em alegria. Mas antes da colheita, vem o amadurecimento. E esse é o tempo em que estou fortalecendo suas raízes. O que cresce rápido cai fácil, mas o que é construído em profundidade permanece. Eu não quero apenas te levar para lugares altos, quero que você permaneça neles. E isso só acontece quando o alicerce é construído sobre a rocha. Eu estou firmando seus passos, mesmo quando você acha que está dando voltas. Há um avanço que o céu enxerga e você ainda não. Sua fidelidade nos detalhes, sua decisão de permanecer mesmo sem entender tudo, isso tem um valor que o mundo não reconhece, mas que o céu celebra. Não despreze os pequenos começos. Não minimize os dias discretos. São nesses momentos que eu estou te preparando para portas que exigem maturidade emocional e espiritual. Você tem se cobrado demais, tentado ser perfeito, forte, inabalável, mas eu não chamei você para fingir. Chamei para ser verdadeiro. Você pode ter falhas, dúvidas e até medos, mas quando me entrega tudo isso, eu te moldo de dentro para fora. O que você considera fraqueza, eu transformo em ponto de contato para o meu poder. A minha força se aperfeiçoa em sua fragilidade,
Não se esconda mais de mim. Eu te conheço por inteiro, e mesmo assim continuo te escolhendo. O inimigo tentou usar o tempo contra você. Fez você acreditar que estava tarde demais, que as oportunidades tinham passado. Mas eu sou o Senhor do tempo. Eu sou o Alfa e o Ômega. E o que eu decido fazer não depende da sua idade, do seu passado, nem das suas condições. Depende da sua obediência. E hoje, a sua resposta pode abrir ciclos que estavam trancados por décadas. Você não está atrasado. Você está sendo reposicionado. Você não precisa fazer tudo sozinho. Eu nunca te pedi isso. O fardo leve que eu ofereço não é ausência de desafios, mas presença constante de auxílio. Quando você me permite ser parte da sua rotina, do seu dia, da sua mente, você começa a experimentar descanso. Um descanso que o mundo não pode dar, mas que o céu derrama com generosidade. Sua força não está naquilo que você carrega, mas em quem caminha com você. E eu estou aqui, lado a lado. Você já passou tempo demais lutando contra si mesmo, tentando se adaptar, se encaixar, agradar. Mas hoje eu estou te libertando dessa prisão invisível. Você não foi criado para viver fragmentado, dividido, desconectado de sua essência. Eu estou te chamando de volta para a origem. E na origem, não há medo, não há escassez, não há confusão. Na origem, há clareza, abundância e paz. Voltar a mim é voltar a ser inteiro. As lágrimas escondidas, os nós na garganta, os suspiros de cansaço não foram ignorados. Eles foram registrados como orações. Eu os traduzi, mesmo quando você não tinha forças para dizer uma palavra. E agora estou devolvendo respostas. Não com barulho, mas com presença. Não com pressa, mas com precisão. Cada gesto meu é intencional. E essa mensagem é prova de que eu ainda invado o tempo humano para entregar direção divina. Se tudo parece ter desabado em volta, saiba que eu ainda sustento o que realmente importa. Eu não deixei você sem chão. Apenas removi o que estava sobre alicerces frágeis. Agora quero reconstruir com base sólida, com profundidade, com permanência. E tudo o que eu edifico permanece. Porque eu não sou Deus de improvisos, sou Deus de planos eternos. E seu nome ainda está incluído neles, com detalhes que você jamais imaginou. Você não precisa saber como tudo vai acontecer. Precisa apenas confiar em quem está dizendo que vai. Eu sou o eu sou. E quando falo, nada resiste. O que para você é barreira, para mim é passagem. O que você chama de fim, eu uso como início. O que todos disseram que seria impossível, eu já estou movendo a seu favor. Você só precisa continuar ouvindo. Parar agora seria fechar os olhos diante do milagre. E ele já está em movimento. Eu estou te convidando para um tempo onde a fé não será mais discurso, mas experiência. Um tempo onde você viverá aquilo que antes apenas ouviu falar. Mas isso começa com uma decisão simples: crer. Mesmo sem garantias, mesmo sem provas, crer com a ousadia de quem sabe que está ouvindo algo maior do que qualquer opinião humana. Essa é a fé que ativa o céu. E essa é a fé que eu estou despertando em você agora. Você não vai mais andar em círculos. Estou quebrando os ciclos de repetição, de retrocesso, de confusão. Eu coloco um ponto final naquilo que te fazia recomeçar do zero. Agora, cada passo será progresso. Cada atitude sua, um sinal de maturidade. Eu estou levantando você como um exemplo de restauração. Muitos olharão e perguntarão o que aconteceu. E sua resposta será: Deus me alcançou no exato momento em que eu estava quase desistindo. Respire fundo. Você está seguro? Não precisa temer o que vem pela frente. Eu já estou lá. Eu sou o caminho, não apenas o guia. E ao seguir por mim, você não se perde. Você se encontra. Tudo o que você precisa agora é continuar ouvindo, porque ainda não terminei. Ainda há mais a ser dito, mais a ser revelado, mais a ser curado. O que começou como um chamado está se transformando em um recomeço. E você faz parte disso. Fique aqui. O céu ainda está falando.
Tudo que estava desordenado. Pare por um instante e escute com muita atenção o que o Espírito Santo quer te dizer. Eu conheço as lágrimas que você derramou quando ninguém estava olhando. Conheço as preocupações que você carrega em silêncio e os pensamentos que roubam o seu sono durante a noite. Assim como Marta e Maria acreditaram que tudo estava perdido diante daquilo que estavam vivendo, talvez você também tenha chegado a um momento em que não consegue enxergar uma saída. Você ora, espera, busca forças para continuar, mas às vezes sente que o peso é grande demais para carregar sozinho. Ainda assim, eu quero que você saiba que aquilo que parece impossível para você continua completamente possível para Deus. Quando Jesus chegou àquela casa, todos enxergavam apenas o problema. Todos viam o fim da esperança. Mas Jesus via algo diferente. Ele via aquilo que ninguém mais conseguia ver. Hoje, eu também vejo a situação que está afligindo o seu coração. Vejo a preocupação com a saúde, as dificuldades financeiras, os conflitos dentro da família, os medos que você não compartilha com ninguém e as perguntas que você faz a Deus quando está sozinho. Foi por isso que eu trouxe você até este momento. E se neste instante você sente que precisa de direção, paz e clareza para enfrentar tudo isso, toque agora no primeiro link azul fixado nos comentários. Abra o livro. Quando você não souber o que fazer, abra este livro e permita que Deus fale ao seu coração através de cada página. Existem momentos em que uma única palavra pode mudar a forma como enxergamos uma batalha inteira. Existem momentos em que a resposta que tanto procuramos está mais perto do que imaginamos. Talvez você tenha chegado até este vídeo procurando consolo, força ou uma resposta para algo que tem consumido suas energias há muito tempo. Não ignore isso. Há pessoas que passam anos procurando uma direção e continuam andando em círculos. Mas você não precisa continuar perdido, porque Deus continua guiando aqueles que escolhem ouvir sua voz e confiar em seus caminhos. Por isso, antes que esta mensagem continue, faça algo por você mesmo. Vá agora aos comentários e toque no botão azul. Abra este livro no seu celular e receba a sabedoria, o fortalecimento e a direção que Deus preparou para este momento da sua vida. A fé não remove instantaneamente todas as dificuldades, mas ela ilumina o caminho para atravessá-las. Não carregue sozinho esse peso que tem consumido suas forças. Dê este passo de fé agora. Eu estou cuidando de você. Não olhe mais para o que passou como desperdício. Veja como lição. E de cada cicatriz, eu farei um memorial de vitória. Você vai ver com os próprios olhos a transformação de tudo aquilo que parecia perdido. Agora, com humildade no coração, se inscreva neste canal como quem diz: eu quero continuar ouvindo a voz de Deus. Não permita que essa conexão se perca. Aqui não é apenas uma tela, é um altar. Um lugar onde você será constantemente edificado, curado e fortalecido. A sua jornada precisa ser acompanhada por palavras que te alinham ao propósito. E eu escolhi este canal como um dos meios para continuar falando com você. Se essa palavra tem tocado em camadas profundas do seu espírito, comente agora com fé: estou pronto para viver o que Deus escreveu. Dê voz à sua decisão. Declare publicamente que você não vai mais ignorar o chamado. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Isso não é promessa vazia. É direção segura. Você será surpreendido em áreas onde já havia desistido de esperar. Eu não esqueci nenhuma das sementes plantadas com lágrimas. Você será regado por promessas antigas que agora começam a germinar. O que antes parecia árido será fértil. Mas eu preciso que você limpe o terreno. Tire as pedras do orgulho, do medo, da incredulidade. Porque não posso derramar algo novo em solo endurecido. Eu te quero quebrantado, disponível, sincero. O que você enfrentou não foi para te destruir, mas para preparar sua voz. O seu testemunho será cura para outros. E aquilo que hoje parece apenas uma história de dor,
Amanhã será a ponte pela qual muitos passarão para me encontrar. Não silencie o que eu quero transformar em instrumento. Eu uso quem se permite ser moldado. E o barro que se deixa tocar se torna vaso de honra. Não pelo brilho externo, mas pela glória que carrega por dentro. Eu vi quando você pensou que não tinha mais nada para oferecer. Mas eu nunca precisei do que você tem, apenas do que você é. Eu uso o que parece fraco para confundir o que se acha forte. E é por isso que agora eu te chamo de novo. Não para uma religião, mas para uma realidade. Uma vida onde minha presença não é um acessório, mas o centro. Você vai experimentar paz onde havia vazio, direção onde havia dúvida, presença onde havia distância. Você tem carregado expectativas dos outros por tempo demais. Tentou corresponder a padrões que não foram colocados por mim. Mas hoje, eu quebro essa pressão invisível. O único molde que você precisa seguir é o que eu tracei. E nele, a leveza. Há espaço para ser quem eu criei, não o que os outros esperam. Liberte-se dessa prisão emocional. Pare de tentar caber em lugares que te encolhem. Eu te chamei para crescer, não para se adaptar. A cada manhã, eu renovo não apenas o seu fôlego, mas também a sua chance. Chance de recomeçar, de corrigir o curso, de voltar para o que realmente importa. Você não acorda apenas por biologia. Você acorda porque ainda há promessas em andamento. Cada dia é uma prova de que eu não desisti de você. Então por que você ainda hesita em confiar? Hoje é o tempo de crer com maturidade, de deixar de sobreviver espiritualmente para começar a viver plenamente. Você vai perceber que o que antes te paralisava já não tem o mesmo efeito. Porque agora eu estou treinando sua mente para resistir à pressão e sua alma para caminhar em liberdade. Você será resistente, mas não endurecido. Será firme, mas ainda sensível. Será forte, mas nunca distante. Eu estou te moldando como rocha viva, alguém que será base para outros sem perder a essência da humildade. Seu crescimento será real e sustentável. Haverá dias em que o vento soprará mais forte. Mas quando vierem as tempestades, você lembrará dessas palavras. Vai se recordar que eu te preparei, que te fundamentei em algo que o mundo não entende, mas o céu reconhece. Sua fé não será mais emocional, será enraizada. Vai resistir aos ataques, aos julgamentos, às perdas, porque fé verdadeira não se abala com ventos. Ela floresce mesmo em meio a eles. Mesmo que os recursos sejam poucos, a direção será clara. E com direção, você fará o que muitos não conseguem com abundância. Eu sopro criatividade, sabedoria e discernimento sobre você. E através dessas ferramentas, você verá portas se abrirem onde antes havia paredes. Pessoas serão tocadas pelo que você carrega. Não pelo que você ostenta, mas pelo que você transmite. Você carrega luz. E essa luz não pode mais ser escondida. Você sente que algo está se movendo e está certo, porque a atmosfera já mudou. O ambiente espiritual ao seu redor está sendo limpo. Eu estou removendo influências, cortando laços nocivos, silenciando vozes que te confundem. E no lugar disso tudo eu coloco minha voz, clara, firme, amorosa. E você vai reconhecer que dessa vez não é emocional, é eterno. O que está acontecendo agora é mais do que uma mensagem. É um reencontro. Você será reposicionado com sabedoria. O que hoje te limita será o que amanhã te empurra para além. Eu uso até a oposição como impulso. Nada é desperdiçado em meu plano, nem as críticas, nem as rejeições, nem os erros. Tudo se transforma em parte da construção. E quando você se entrega sem reservas, eu reorganizo tudo. Como o oleiro que reformula o vaso sem jogar fora o barro, eu te moldo com paciência, com intenção, com amor. Continue ouvindo. Não deixe que nada te distraia agora. Ainda estou te conduzindo por dentro. Essa jornada não é superficial, é profunda. Cada palavra que entra carrega uma chave. E se você permanecer atento,
Verá portas que antes pareciam trancadas começarem a se mover. Não porque você forçou, mas porque finalmente entendeu. Quando eu falo, tudo obedece, até o impossível. Porque eu sou o Senhor que ainda chama. E te chamei de novo, hoje, mais uma vez, para que agora você não ignore. Porque é urgente, porque é eterno, porque é real. E eu ainda não terminei. Fique, eu sigo aqui. Agora que esta palavra alcançou o mais profundo do seu coração, não permita que ela se perca. Curta este vídeo agora, como um ato de concordância com o que Deus está fazendo em sua vida. Se inscreva no canal para permanecer conectado diariamente à voz que te fortalece e te guia. Ative as notificações e compartilhe esta mensagem com quem precisa dessa mesma esperança. E não saia ainda. Continue assistindo aos próximos vídeos porque cada um deles é parte da revelação contínua que o céu preparou especialmente para você.